Hoje vamos entrar finalmente na nova república, né? Pois é, depois de 21 anos. Depois de 21 anos de sofrimento, alguma alegria, alguma esperança. Quero falar de uma coisa. Algumas coisas talvez não, talvez sim. Pois é. Muita coisa que a gente tinha esperança terminou não acontecendo, né? Até hoje. Mas enfim, como a gente vinha vendo, né, nos últimos episódios, o Brasil vinha sendo governado por uma ditadura sanguinária desde 64. Sanguinária desde 1964, apenas em 85. O candidato opositor, o Tancredo Neves, conseguiu a maioria no colégio eleitoral, pois na época era tudo suspenso, as eleições. Pois é. E o apoio era do governo americano, né? Sim. Como a gente viu. Então o Tancredo participou de muitos momentos da história brasileira. Era um político já... Antigo. Ele participou. Ele nasceu em... Tinha o João Del Rey, em Minas Gerais, no dia 4 de março de 1910, pra você ver como ele já era velho. Pois é. Era advogado pela UFMG, lá de Minas Gerais. E nasceu em São João Del Rey, né? E ele entrou pra política em 35. 35, olha aí quanto tempo o cara tinha de política, muito tempo. E foi preso, né? Sim, em 1937, com o advento do Estado Novo do Getúlio, que a gente já falou, inclusive. Pois é. E o mandato de vereador, foi cassado. Foi cassado pelo Vargas, né? É. Mas aí, como a gente vai ver, a política é cheia de reviravolta, Sim. né? Ele trabalhou como promotor público, então, depois da cassação, até 1947. Quando ele foi eleito deputado estadual pelo PSD, o Partido Social Democrático. Que era ligado ao Vargas, né? É, de certa forma. E aí, olha só, em 50 ele foi eleito deputado federal. Pela primeira vez. Aí depois foi deputado federal no 50. Pois é. A partir de junho de 53, aí a coisa fica... Ele virou ministro da Justiça em Negócios Interiores do Getúlio. Olha só. De quem, né? Do Getúlio. O mesmo que no Estado Novo caçou o mandato de vereador dele. E depois suicidaria, depois alguns meses depois. Pois é. Esse que se matou, né? Porque o primeiro era um ditador e o segundo voltou nos braços do povo, como se fala, né? Esse aí se matou. Ele foi ministro até o suicídio, inclusive. Inclusive ele tava lá socorrendo ele. E a gente falou isso no episódio do Getúlio. Quem quiser, é só olhar no card aí em cima. Sim. Acudindo o presidente, enquanto ele tava já... Depois de ter dado tiro nele mesmo. Pois é. Na última hora, ele tava lá. Ou seja, ele é um personagem longo da história brasileira, o Getúlio, o Tancredo Neves, né? Sim. Ele foi diretor de banco, como não fez não, dos mineiros, talvez. Governou Minas, né? Enfim, se a gente der a biografia dele todinha, a gente não fala mais nada, né? Porque é uma biografia longa que esse cara tem. E a história dele é a história do Brasil no século XX. De certa forma porque ele literalmente passou dessa época até os anos 80. Pois é. E a voz dele está imortalizada, né? No registro da Câmara dos Deputados, na época do golpe, quando se declarou vaga. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Dizendo que análise de 1964. Declarou-se vaga a presidência da República e aí a gente vai botar esse negócio. Daquele canalhas. Certamente a gente encontra esse áudio. De ele com aquela pronúncia típica dele e dos mineiros. E a falta de modéstia também, um pouquinho dos mineiros. Ele dizia assim: nós mineiros estamos perto das montanhas, somos obrigados à reflexão, à meditação, estamos muito mais perto do céu do que os outros brasileiros. Olha a modéstia como é pequena. Temos um pouco de vocação mística, que se leva à tolerância, à compreensão, a receber sem paixão as críticas, os reparos, e até as manifestações mais contundentes da hostilidade. Não há mineiro que não seja pronunciador, você não encontra mineiro radical. Depois do Zema, né? Não tinha Zema ainda nessa época. Eu quero me drogar. Não tinha esse novo governador de Minas Gerais aí que tá mostrando, na verdade, é só um pau mandado de outra coisa. Pois é. Então ele até chegou a ser criticado por pegar leve com os militares durante a ditadura, né? No entanto, isso serviu para que fosse parte da costura enredada pelo Geisel
para vencer a aliadura do exército no colégio eleitoral em 85. Ou seja, o Geisel queria que o Tancredo fosse parte da transição. Né? Porque contar com o Paulo Maluf ninguém merece. Né? Pois é. O Paulo Maluf expulsou até o Sarney do partido. Como a gente vai falar daqui a pouco. Pois é. Então, ele foi cassado na última ditadura antes de 64. Na ditadura do Estado Novo. Mas durante os anos de chumbo manteve os mandatos, né? Elegeu-se vários outros. Em 78 para o Senado Federal e 82 para o governo de Minas Gerais. Ou seja, ele já era governador de Minas Gerais quando ele virou presidente. Então, ele vivia, de certa maneira, em termos de paz com a ditadura. Assim, ele vivia em termos de paz, embora ele fosse opositor. Pois é, mas era aquela oposição, o MDB é a oposição oficial, né? Mineiro. Pois é, mineiro, né? Exato. Bem em cima do muro. Enquanto a ditadura pegava fogo, o Tancredo dava um de mestre dos magos com esse conselho aí, ó. Fala aí. A nação está muito conturbada, muito desordenada. É preciso um mínimo de racionalidade no processo político brasileiro. Olha, estava nos comícios das diretas, mas também... Ele vivia na direta, mas também ficava o tempo todo do outro lado também, tentando conciliar. Nos escritórios fechados, articulando a eleição indireta, né? Tipo o Vigílio Távora, lembra? O Vigílio Távora. Cearense também sabe ficar em cima do muro. Cearense também sabe fazer. O problema é que a modéstia também só não tão orgulhoso quanto os mineiros. Também é mais humildade. Então, na época ele sentia, nos anos 80, nessa época da transição, ele sentia fortes dores no abdômen, né? Mas não gostava de hospital. É porque ele temia que o estado de saúde desequilibrasse o processo frágil de transição para a democracia. Depois vocês fazem de mim o que quiserem dizer. Pois é. Ou seja, ele achava que se não fosse ele, podia não ser ninguém e continuar o governo dos generais, né? Você vê, ele também não confiava na pessoa que era o vice dele, não. Eu acho que era difícil também confiar no Sarney. Sim. Ele foi internado às pressas, na véspera da posse, ou seja, com dores agudas, assim, era um tumor benigno. Mas pelo que segundo consta, a demora em procurar ajuda complicou o quadro. Ele passou por 7 cirurgias. Eita, rapaz. E comentou com a Aécio, eu não merecia passar por isso, né? Pois é. Merecia não, mas olha para quem foi comentar. Porque ele não viu o resto da frase é assim, quem merecia era tu, desgraça. Queria matar teu primo. O neto dele. Escrevemos esse roteiro exatamente 38 anos depois da morte dele, em 1985. 21 de abril de 1985. A gente escreveu esse roteiro no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Né? Sim. Então, pouco mais de um mês após faltar a própria posse, depois dele vencer e tudo, o porta-voz dele, o Antônio Brito Gaúcho. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10h20. Tem a notícia da morte do primeiro presidente civil do Brasil desde 1964. Eita. Com isso, todo mundo sabe quem foi que assumiu a presidência. Né? Sim. O segundo presidente civil do Brasil, após a ditadura, e que de fato governou. Tem um bigode, né? Bigode. E o povo dizia que é tudo pelo social do bigode. Porque na época do. Porque esse cara aí tem tanta história, né, envolvendo ele que ninguém sabe nem como é que conta direito. Porque o slogan do governo era pelo social. O pessoal dizia que era o bigode dele. Bigode, porque também o bigode do Sarney, né? O bigode era cheio de pelo social. Vamos lá falar dessa figura aí. Essa substituição significou trocar um protagonista histórico da política brasileira por esse personagem meio das sombras. Que dias antes tinha sido do partido do governo, do PDS. Dias antes ele era presidente do PDS. Então, era muito esquisito. As transições no Brasil são esquisitas. Basta lembrar quem foi o imperador que ficou no lugar do imperador de Portugal. Foi o filho dele. Né? Sim. Enfim, o José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Conhecido. Mas que todo mundo conhecia lá no Maranhão como José do Sarney. E aí mudou o nome para José Sarney. Foi o último presidente brasileiro, nasceu ainda na Primeira República. Em 1930, ou seja... Todo mundo depois dele era mais novo, né? Ou seja, esse cara já tem 90 e poucos anos. É um imortal, é o Highlander da política ele formando brasileira. em Direito e interessava por literatura, inclusive membro da BL.
imortal. Parece imortal mesmo. Imortal mesmo. Ele tá com 93 e contando, sabe lá, né? Vai acabar o Brasil e o Sarney já tá de pé. Ele e as baratas. Então ele estreou na Câmara dos Deputados em 56, né? No PSD do Getúlio. E Ele era... começou no PSD do Getúlio, na verdade, porque pulou aí um pouquinho. Ah, sim, é verdade. Tava cortado, porque não... Começou no PSD do Getúlio e depois migrou para o UDN, ó, isso. Que virou Arena. Que virou Arena, pro PDF, como viu no último episódio. Pulou pro PSD, pro PMDB. Na última hora, pulou pro PMDB. Estreou na Câmara em 56, como eu falei. Ele era de uma direita chamada Bossa Nova. Bossa Nova. Sendo mais próximo no começo dos anos 60, dos políticos como o Jango, do que de outras falas tradicionais da direita brasileira. Certo. A ditadura, no entanto, fez a Bossa Nova parar de cantar. Virou marchinha militar. Virou marchinha, porque virou Arena. Pois é. E o Sarney, então, começou a dançar conforme a nova música, né? Tá o pragmatismo nessa pessoa aí, que a gente vai ver muito que... rapaz. Cara pragmático. From us, the expectant eye. The gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the end. Em 65, ele se elegeu governador do Maranhão, Sim, né? Iniciando a conhecida dinastia Sarney que tem lá. A gente bota aí na tela pra todo mundo ver quanto Sarney tem lá. É a filha dele, é o filho dele, é o neto dele. É um bocado de Sarney mesmo. Mano, aí eu até hoje fico pensando, quando é que vai vir um próximo Sarney? Já teve um respiro com o Flávio Dino, né? Mas o problema é que sempre tem o Sarney lá no meio pra querer fazer alguma coisa. É verdade. Um exemplo do pragmatismo do Sarney foi aquela declaração de 71 sobre a resistência armada da esquerda, né, durante os anos de chumbo. Ele disse assim, interessa a todos nós que a resistência, acabe. A democracia tem instrumentos de defesa e acredito que outra coisa não tem feito o presidente Médici, na época do Médici ainda, se não procurar construir e implementar o sistema de defesa. Mas olha, quer dizer, o Médici pra ele era uma democracia. Mas fazer o quê? Pragmático, né? Pois é. Ele chama isso de pragmatismo, né? Tem gente que chama de outra coisa. Então, se esconder pra não morrer, talvez também. Pois é. Nos anos de chumbo, ele dançava a música do Médici. Nos anos do Geisel. Nos anos do Geisel, ele dançava a música da abertura. No ritmo perguntado pelo regime, prenunciando a postura eterna governista do MDB atualmente. Então, o MDB, de certa maneira, ele é como se fosse filho do Sarney, né? Atualmente. A postura dele é a postura do Sarney. Atualmente, já que ele literalmente entrou no começo já do partido PMDB, que virou isso aí que é hoje. Tem um personagem do Érico Veríssimo que é o Capitão Rodrigo, que é de O Tempo e o Vento, que ele costuma dizer assim, ai gobierno, sou contra. E aí o Sarney é o contrário, ai gobierno, estou dentro. Não tenho culpa. Nasci assim. Porque pode também colocar muitas imagens dele se encontrando com tudo quanto é gente dos governos atuais, sempre do mesmo jeito. É verdade. Sempre lá. Apoiou Lula, apoiou a FHC, todo mundo. Apoiou a Dilma, apoiou Bolsonaro. Esse aí acho que até agora se arrepende também. Não sei se ele se arrepende. O homem assim não se arrepende de nada. Mas fazer o quê, né? Mas, tal como certo presidente de ocasião, era um vice decorativo do Tancredo Neves, né? Ele sequer opinou contra a composição do governo. E por cima de tudo ainda estava deprimido, ou seja, até o Sarney de depressão. Pois é, ficou deprimido nessa época aí, porque, enfim, ele estava perdendo, né? E ele não gosta de perder, e né? também porque ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá direito. Mas quis o destino que naquele 15 de março de 85 fosse ele. E não Tancredo assumir a faixa. Que como nós bem sabemos, o Figueiredo não quis entregar não, que nem o Bolsonaro fez atualmente. Pois é. E aí o jornalista Clóvis Rossi, ele disse isso aqui do Sarney, olha só. Eu não chamaria de tímido, porque você não consegue ser dono político do Maranhão sendo tímido. Mas pouco preparado, tecnicamente, para o cargo de presidente. Costumo dizer que ele passou do próprio limite de competência que era ser senador pelo Maranhão, não era valente para enfrentar obstáculos, quase ele procurava contornar. Ele é basicamente um conciliador, ou seja, era para acalmar os dois lados. Nisso, o Tancredo não era muito diferente, mas era muito mais malandro politicamente. Pois é, o Tancredo era mais escolado, vamos dizer assim, né, do que ele. E também porque o Tancredo tinha muito mais experiência do que ele também. É verdade.
Ele teve presente em mais momentos de forma, assim, vamos dizer assim, protagonista, né? Direto. Pois é. Então, além de um país devastado economicamente, o Sarney era recém-chegado num partido que tinha como quadro histórico... O gigante Ulisses Guimarães. Como é que você vai ser destaque no lugar onde o Ulisses Guimarães... Qualquer político perto do Ulisses Guimarães ficava pequeno, né? Cara? Porque também, né, o senhor Diretas... Imagina se já era pequeno como o Sarney, ficava minúsculo. Ficava uma formiga perto do Ulisses Guimarães. Então, a principal demanda para a Constituinte, a gente precisa botar no áudio, né? Sim. O Ulisses dizendo, temos ódio e nojo da ditadura. Isso mais daqui a pouco, a gente vai falar da Constituinte também. Pois é. Sua principal demanda para a Constituinte era a extensão do mandato, ele queria ficar mais tempo no ficar mais tempo, porque, né? E também porque ele mal chegou lá, já o pragmatismo já bateu na cabeça dele. E aí ele queria estender para 5 anos, então ele continuou presidente, conseguiu, né? Continuou presidente até janeiro. 1990, janeiro de 90. E foi conseguido a custa das negociadas. Distribuição de concessão de rádio, né? Rádio CDB políticos, pelo ministro da comunicação dele, uma figura que a gente vai falar bastante. E nada mais, nada menos que Antônio Carlos Magalhães. Toninho Malvadeza, conhecido pelos outros. Toninho Malvadeza, ele mesmo. Famigerada ACM, né? ACM, que atualmente, né? O neto dele, né? O neto dele atualmente se diz... atualmente negro, né? Então, o ACM tem uma história sobre ele que é sim. Mas é uma anedota que se conta na Bahia, sabe? Uhum. Que ele tava dentro de um avião cheio de político, né? Sim. E aí o diabo apareceu no avião e falou, vou derrubar esse avião. Aí o ACM o ACM chegou pro diabo e chamou ele assim por conversa. Aí o diabo olhou assim pra ele, aí desapareceu numa nuvem de fumaça e todo mundo se salvou, né? Aí o pessoal disse, ACM, o que é que tu disse pro diabo? Aí ele disse assim, rapaz, eu só chamei ele no canto e perguntei assim, você conhece o Brasil? O diabo não já conheceu o Brasil, não. Você conhece Salvador? Ele disse, conheço. Salvador tem prefeito, mas quem manda lá sou eu. Você conhece a Bahia? O diabo conheço. Ele disse, pois é, a Bahia tem governador, mas quem manda lá sou eu. Porque o ACM não andava em todo, né? Aí, e você conhece o Brasil? Aí o diabo disse, conheço. Pois é, o Brasil tem presidente, mas quem manda lá sou eu. Se eu morrer, você acha que eu vou pra onde? O diabo ficou com medo de perder o poder, né? Fora também que ficou o negócio também que também parece que tem uma história também que o ACM também organizou quando ele era jovem, lá na Câmara da década de 60, que ele levou foi que ele teria supostamente mijado, feito xixi nas calças, porque ele levou a arma do Tenório Cavalcante na cabeça. Tem mais um passo, silêncio. O aluguel vai funcionar. O Tenório Cavalcante fez muita gente se mijar. Então, Sarney pegou o país arrasado economicamente, né? Pela tragédia militar, né? Do Delfim. A inflação galopante, o ministro Bresser Pereira congelou os preços e os salários. E criou o plano cruzado. Eita, que o cruzado. A moeda perdeu 3 zeros, né? Era o Cruzeiro. Como se pudesse dar fim à crise com canetada. Deu errado. Pra variar, né? E os salários ficavam congelados até a inflação atingir o gatilho, né? O gatilho de 20%. É o chamado gatilho salarial. Que esse povo na época tudo imaginava, tipo. Então, no início tinha até os fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney, as pessoas do povo que voluntariamente denunciavam quem aumentava os preços, ou seja, quem tecnicamente estava só querendo ganhar mais dinheiro. E que usava um botãozinho, né? Sou fiscal do Sarney. Olha qual é ridículo. Quem tinha foto com esse botão apagou. Ou apagou, quer dizer, nem apagou. Nem apagou, não tinha rede social, a gente vai rasgar as fotos e jogar fora os negativos. Mas ficou claro que essas medidas eram impotentes contra o dragão da inflação. Sim, mesmo com todas essas medidas, a inflação atingiu o índice alarmante de 366%. Eita, pau. No acumulado de 12 meses até 1977, ou seja, nem 2 anos dentro do Sarney. Não deu certo mesmo. O ministro Bresser Pereira se demitiu, né? Do Ministério da Fazenda. Nesse tempo o pessoal fazia isso quando dava errado. Hoje em dia não se faz mais isso. Aí, 6 de janeiro de 1988 foi substituído pelo Maílson da Nóbrega. E os cruzados novos, né? Sim. Aí tinha uma piada na época que era assim, não confunda centavos novos com sentar nos ovos. Piada.
Porque também, né? Todo mundo devia confundir isso, porque não sabia nem o que fazer. Cruzado novo, centavo novo, sei lá. Sim, centavo novo. Aí o Juca Chaves falou, né? O velho Parecia Juca Chaves. Sobre os fiscais do Sarney. Todos bem gerentes de padaria e supermercado. Quanta coragem toda essa gente, quanto se sente televisionado. Deve ter por aí, a gente vai ver se a gente acha, porque... Vamos ver. Porque o Juca Chaves, né? O Juca Chaves faleceu recentemente. Faleceu recentemente, é verdade. Ninguém nem falou. Pois é, foi super pouco comentado mesmo. O bichinho tava fora dos holofotes já. É, também porque ninguém nem lembra dele, certamente. Ele chegou a ficar batendo na Dilma e no PT na época do golpe, todo né? mundo. Mas enfim. Mas também ninguém mais lembra dele também, não, porque todo mundo lembra mais dele é dessa época ou dos anos 60. Exatamente. Ou 50 também. É verdade. Em 86, então, ele reatou as relações entre Brasil e Cuba, né? Sim, o que externamente representou a aproximação de países capitalistas com socialistas. Internamente, o fim das características da ditadura militar, né? Havia sido o primeiro presidente da ditadura militar. O Castelo Branco, que rompeu as relações com Cuba, obviamente, que senão os Estados Unidos mandaram ele, porque os Estados Unidos mandou ele, certamente. Era bancado pelos Estados Unidos. Aham. Né? Devido às crises econômicas, era necessário que o governo buscasse novas parcerias. Né? Sim, então e o Sarney reforçou as relações com os países africanos. Os de língua portuguesa. Que falavam na nossa língua também. Porque mais fácil, tecnicamente, de negociar, porque também falando... Todo mundo fala a mesma língua, né? Só o sotaque diferente. Pois é. Notabilizaram-se, então, as acusações de corrupção endêmica, né? Em todas porque as o Sarney, esferas. né, é conhecido por isso também. O próprio presidente foi denunciado, mas as acusações não foram levadas à frente pelo Congresso. O cara sabia negociar no Congresso. E imagina E aí... ainda tinha o ACM também. O primeiro presidente civil em exercício, né? Porque o primeiro presidente civil morreu. Aí o primeiro presidente que chegou a cumprir o mandato, ser empichado por corrupção e ser um... Quer dizer, tinha nem chance como ser empichado, não, porque tinha nem Constituição direito. Pois é, não tinha, é verdade. Não tinha. Aí, assim, foi no período de 87 a 89 que eclodia essa crise, né? Aliado à crise econômica, foram citadas suspeitas de superfaturamento e irregularidades em concorrências públicas, como a licitação da Ferrovia Norte-Sul. As denúncias afirmavam ainda que o Zé Sarney praticava o nepotismo. Isso aí... Ou seja, ele favorecia amigos e conhecidos em concessões de rádio e TV, mas conhecendo o Sarney, não duvido nada, não. Pois é, e a gente tem aqui hoje uma mídia que é controlada por pouquíssimas famílias e que é herdeira dessa época, né? Sim. A insatisfação rumo a uma ala do PMDB fez com que fosse fundado o falecido PSDB. Pois é, nós temos aqui um ciclo de vida completo de um partido. Falecido PSDB. O auge da crise ocorreu durante a Assembleia Nacional Constituinte. Pois é. Que os membros do partido votaram por 4 anos de mandato só do Sarney, apesar de ir até os 5 anos favorecido, porque ele ficou até 90. Capitaneado pela bancada do PMDB de conservadores, dos conservadores. Que na verdade os conservadores não tinham nada, não. Só era mais gente. Esses conservadores têm de conservar o próximo dinheiro, o próprio dinheiro. Pois é, como bem disse, como nós bem sabemos. Pois é. Então, aí assim, a coisa mais importante que aconteceu no governo Sarney foi a Constituinte. A Constituinte. Vamos nós. Em 86 ocorreram eleições gerais para a escolha dos parlamentares. Que integraria a Assembleia Constituinte. A maioria deles foi eleita dessa maneira. Então, em 87, ocorreu a tomada de posse desses deputados e senadores. Dentre todos os eleitos, apenas 26 eram mulheres, ou seja... E todas elas eram deputadas. Ou seja, um congresso masculino, na sua maioria. Que não mudou muito, não. É verdade. Apesar de leis que já estão... né? Mas mesmo assim, as pessoas até torcem as leis para poder tirar alguma vantagem. Porque essa sociedade ainda é machista ainda. Pois é. E além de elaborar uma nova Constituição, os parlamentares também tinham que exercer outras atividades, né? Não era exclusiva. Não era só a Constituinte, não. Embora muita gente quisesse que fosse, né? Porque ninguém aguentava mais ficar sem Constituição verdadeira. Ela não foi instalada de maneira provisória e urgente só para a redação da Constituição. Ela tinha que se manter e, por esse motivo... Após a votação do projeto, os deputados e senadores continuaram no Congresso e concluíram seus mandatos. Ou seja, para variar uma confusão danada nesse país. Tinha uns caras aqui, Constituinte, eu até botei um link pra gente escanear os nomes principais das pessoas. A gente vai ver que muita gente, inclusive, que dos anos seguintes chegou a muitas coisas importantes. Tinha aqui, pessoas aqui. Tinha um Alexandre Costa também, que não sou eu. Era o senador Alexandre Costa. Mas tinha o Antônio Gaspar, tinha o... Deixa eu ver quem mais.
Muita gente. Tinha o Lula, né? O Lula, o Fernando Henrique. O Zé Serra. Serra. Tinha também o... Quem mais, rapaz? Tá aqui, tá todo mundo aqui na minha frente. Sim, todo mundo. Tô procurando aqui os nomes familiares da política. Bastante gente. Muita gente desse tempo que tá aqui. Geraldo Alckmin Filho. Geraldo Alckmin Filho, mais conhecido como Alckmin. Pois é, que hoje é vice-presidente. Incrivelmente. Fernando Henrique Cardoso. Sim. Que chegou a ser presidente da República. Quem mais? Muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente, se for pra falar Sarney isso agora. Filho. E o próprio Ulisses Guimarães, que é o grande patrono, né, da Pelo amor de Deus, né? Não vamos esquecer desse cara, não, né? Se a gente quer desse cara, a gente tá matando a nossa própria Constituição. E aí, vamos botar a falinha dele agora, né? A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações. Essa linda fala que muita gente, inclusive, viu na época. É uma fala histórica, né? É dessa época a formação do também famigerado Centrão. Os partidos de centro. Direita misturado com centro e muito fisiologia. Tudo apadrinhado pelo Sarney. Hoje eu estava ouvindo a notícia sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira dizendo que o governo precisava descentralizar. Isso significa dar dinheiro na mão deles, né, cara? A gente já conhece eles muito bem, já. É muito louco. Fazer o quê, né? O Brasil sempre está sendo governado assim desde a Constituição. Pois é. Mas no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro não governou, praticamente passou por procuração o Brasil por Arthur Lira. Porque não sabe nem governar, né? E ele botou aquele negócio das emendas do relator, que era... orçamento secreto, né? Então. E também, né? Um cara que falsifica cartão de vacinação, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Que coisa horrível. O cara fez um monte de loucura. Eu acho que pelo menos 200 mil pessoas morreram por causa da irresponsabilidade dele. E a negada vai prender ele por causa do cartão de vacinação falsificado. É a cara do Brasil isso. O cara faz 1 milhão de coisas erradas e... Tá todo mundo lembrando do Al Capone, que matou um monte de gente e foi preso por sonegar imposto. Sonegar imposto. Mas, enfim... Em 1988, a gente falou isso, o PMDB pariu o PSDB que está no leito de morte. Né? Durou só 35 anos. Ou 34 anos. Morreu jovem, né? Morreu jovem. A primeira eleição direta do Brasil, depois de quase 30 anos... Teve como candidatos o Mário Covas, pelo recém-nascido PSDB. O nosso querido Luiz Inácio, que hoje é presidente, graças a Deus. Brizola, saudoso Brizola. Maluf de novo. Maluf sempre, não, né? Não adiantava perder na indireta, tem que perder na direta também. Aquele que rouba, mais faz, né? Rouba mais faz, como bem os paulistas sabem. O Ulisses Guimarães. E ele com 2L, né? Ele com 2L, essa Fernando de Collor de Mello pelo Nanico, que nem existe mais, PRN. Partido da Reconstrução Nacional. Olha o nome da pegadinha, né? Hoje é o mesmo argumento desses partidos da nova política, entre aspas, né? É a ideia, a reconstrução nacional. A gente precisava reconstruir o Brasil. Sim, reconstruir o quê? Pois é, do jeito que aconteceu com aquele Jânio Quadros. Com o Jânio, que era o cara da chuteira, né? O que pendurou a chuteira. É o homem da vassourinha. Vassoura. Vassoura, vai a corrupção. Esse era o famoso caçador de maracujás, né? O marajás que ele dizia, né? Marajás, mas ficou eternizado como maracujá, porque era mais maracujá. Lula quase levou o pleito, mas o Collor tinha um apoio da Rede Globo e deu errado, né?
Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Errado, e a gente vai falar disso no próximo. No próximo episódio vocês vão conhecer o Caçador de Maracujás. E por aqui a gente fica com a Nova República, o começo da Nova República. Sim, o Sarney. E depois disso o Sarney também ninguém, quer dizer, pouca gente lembra do governo dele. Pelo Sarney mesmo, só lembra mais por causa da Constituinte e também por causa do Tancredo também. Constituinte, inflação, centavos novos, centavos ovos, coisas nada importante. E Tancredo. É só a Constituinte. E Tancredo. E o Tancredo. E Tancredo também, porque embora o Tancredo nem tivesse assumido, todo mundo só pensava nele. E a nossa Constituição cidadã, né? Que é um país jovem, uma democracia jovem, e a Constituição é uma grande peça. Uma Constituição jovem que toda hora também mudam, né? E moderníssima, uma Constituição moderníssima. Mas aqui nós ficamos, né? Até o próximo episódio, musiquinha da campanha do Collor pra vocês. Pra vocês saberem quem ele é, porque a maioria de vocês ainda sabe quem é. Em pé.